Valendo. Boa noite, gente, tudo bem? Aqui quem vos fala mais uma vez é Júnior, monitor da disciplina Processo Civil 2, e hoje eu preparei para vocês um próximo vídeo referente a noções gerais sobre o cumprimento de sentença. Esse material aqui foi elaborado com base nas leituras que eu fiz, notadamente no livro do professor Nilson, do professor Fred Didier e do professor Araquém de Assis, ou seja, com uma compilação de 3 doutrinas. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre o cumprimento de sentença. Bom, meus amigos, falei inicialmente em rédios anteriores que o cumprimento de sentença ele é decorrente do sincretismo processual. Como é que funciona na prática? O juiz, ele profere uma decisão, não importa se é uma sentença, uma decisão interlocutória, e, por conseguinte, tem a questão das intimações. Se ninguém entrar com recurso, a sentença transita em julgado, pronto, virou um título executivo judicial. Basicamente, o regramento do cumprimento de sentença, eu estou colocando aqui no material de vocês, no caso, na obrigação de pagar a quantia, está a partir do artigo 523, nas obrigações de fazer ou não fazer, do artigo 536 em diante, da obrigação de entregar coisa, está a partir do artigo 538, temos ainda a fase de cumprimento de sentença na execução de alimentos, está no artigo 528 em diante, e o cumprimento de sentença na execução contra a fazenda pública, está nos artigos 534 em diante, seguido com a junção do artigo 100, que fala do regramento dos precatórios. Por hora, eu vou falar apenas desses 4 primeiros aqui, certo? Nas obrigações de pagar quantia, fazer, não fazer e entregar coisa. Em momento oportuno, será abordado o tema execução de alimentos e execução contra a fazenda pública, porque são regramentos específicos, referentes à execução especial, tá bom? Então, por hora, vamos ficar apenas na parte geral da execução. Bom, a gente viu, basicamente, que a regra geral, na execução, notadamente no cumprimento de sentença, nós temos uma junção das atividades cognitiva e executiva, naquele esquema que eu desenhei para vocês na fase da liquidação. Lembram dele? Pois bem, como é que funciona na prática? A regra é a seguinte, meus amigos. Nós temos um título judicial, que é regra, que é formado num processo judicial, que nesse título, obrigatoriamente estará consubstanciado uma obrigação líquida, certa, exigível e inadimplida. A partir daí, é possível atribuir as regras da responsabilidade patrimonial, ou seja, atribuir exatamente quem é o credor, quem é o devedor, quem vai ser executado, tudo e tal. Seguido disso, esses títulos judiciais, pela regra geral, eles serão processados como fase processual, decorrente do que nós chamamos de sincretismo processual. E isso vai ser feito no mesmo processo. É possível haver acumulação de demandas executivas referente a títulos distintos, mas nós temos um regramento específico e tem que seguir 3 características. Primeiro, o executado tem que ser o mesmo. Segundo, tem que ser o mesmo juízo competente e idêntico o procedimento. Se forem 3 títulos judiciais diferenciados pela obrigação de pagar a quantia, beleza, posso acumular essas execuções e executar, contanto que atenda os demais requisitos. Agora, se eu quiser fazer uma acumulação de títulos, cujo qual neles conste uma obrigação de pagar com uma obrigação de fazer, necessariamente eu tenho que separar essas obrigações. Eu abro um processo específico para a obrigação de pagar e abro outro processo específico para a obrigação de fazer. Nesse caso, são procedimentos distintos e eu não vou poder acumular. E o regramento é feito mediante uma petição simples que culmina na intimação do executado. Só que eu também falei para vocês a questão da exceção. No próprio CPC 2015, lá no artigo 515, tem 4 títulos judiciais que seguem um procedimento um pouco diferenciado, que é exatamente a sentença penal condenatória, transitada em julgado, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo STJ. Como esses 4 títulos, eles são provenientes de uma jurisdição que é diversa da jurisdição civil, então aqui no caso não cabe em se falar em sincretismo processual. E esses títulos serão processados mediante o regramento do processo autônomo de execução. Só que, todavia,
serão a eles aplicados o regramento das normas referentes ao cumprimento de sentença. Necessariamente haverá a formação de um novo caderno processual e, em algumas situações, esses 4 títulos é o típico caso que vai passar pela fase da liquidação. Aí, nesse caso, o exequente apresenta uma petição inicial e o executado, ao invés de ser intimado, ele será citado. Basicamente, é assim que funciona. Aqui nós temos a nossa figurinha para o título executivo. No tocante à obrigação, tem que ser líquido, certo? E exigível. E ter o atributo do inadimplemento, válido para os 4 tipos de obrigações que eu citei anteriormente. Vou mostrar aqui para vocês o esqueminha em relação às obrigações, cada uma das obrigações. Esse primeiro esquema diz respeito às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Júnior, você juntou todos numa figura só. É porque o funcionamento é semelhante para todos esses 3 tipos de obrigações. Basicamente, nós temos a fase de conhecimento, onde é formado um título executivo judicial, pode ser uma sentença, uma decisão interlocutória, não importa. Aí, o exequente protocoliza a petição dele de execução, que é feita uma petição simples. Nesses tipos de obrigações, nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, quando estivermos diante de um cumprimento definitivo de sentença, ou seja, a sentença já estiver transitada em julgado, é possível que a execução já siga de imediato. Ela pode ser feita de ofício pelo magistrado, ou pode ser feito mediante requerimento do exequente. Somente nessas 3 obrigações aqui: fazer, não fazer e entregar coisa. Protocolizada a petição inicial, o que é que acontece? O juiz vai exercer o seu juízo de admissibilidade e isso vai culminar no despacho inicial do juiz, que é exatamente, eu peço desculpa aqui na memória de cálculo, ele pede o cumprimento da obrigação. E, nesse caso, o juiz determina a intimação do executado e ele concede um prazo para que ele cumpra uma dessas obrigações. Executado, você tem tantos dias para fazer isso. Executado, você tem tantos dias para desfazer isso. Executado, você tem tantos dias para entregar esta coisa. Não tem um prazo específico delimitado no CPC. Aqui varia de acordo com o caso concreto, é o juiz que fixa. E, passado esse prazo do cumprimento, segue-se o outro prazo sucessivo, que é a parte que o juiz confere ao executado a possibilidade dele apresentar a defesa dele. Essa defesa tem um nome técnico chamado impugnação, e o prazo é de 15 dias. Ou seja, são prazos sucessivos. O juiz dá um prazo para o cumprimento da obrigação e, assim que termina o prazo do cumprimento dessa obrigação, já começa o prazo para o executado apresentar a defesa. Termina um prazo, começa o outro. Se passar esse prazo, o que é que acontece? Regra geral, aí o juiz já começa a aplicar atos executórios, notadamente penhora, arresto, sequestro, não importa. E, basicamente, nessas 3 tipos de obrigação, fazer, não fazer e entregar coisa, como eles são decorrentes de uma sentença mandamental, o processamento pode ser feito de ofício, mas nada impede que haja uma provocação pelo exequente. E o regramento está aqui, ó, nos artigos 497, 498 e 499, que eu trago aqui para vocês. Não vou fazer a leitura desses artigos, vou deixar aqui para vocês visualizarem, mas basicamente isso resume nessa figura que eu expliquei para vocês, certo? Vocês deem uma lida com mais calma, para não ficar muito longo este vídeo. Mas vamos dar continuidade. Agora vamos nos ater à questão da obrigação de pagar quantia. Como é que funciona na obrigação de pagar quantia? Nós temos a fase de conhecimento, onde foi gerado um título executivo judicial. Aqui no caso, gente, eu estou tratando de cumprimento definitivo de sentença, ou seja, já temos a sentença devidamente transitada em julgado, e aqui o exequente, obrigatoriamente, ele tem que dar entrada no requerimento da execução. Aqui, na obrigação de pagar quantia, jamais pode ser feito de ofício pelo magistrado. Portanto, muita atenção nesse detalhe. Nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa,
A execução pode ser processada de ofício pelo próprio magistrado ou pode ser feita mediante requerimento do exequente. Na obrigação de pagar a quantia, necessariamente será a requerimento. Assim que o juiz prolata a sentença de mérito e ela transita em julgado, o Poder Judiciário retorna ao seu estado de inércia e aguarda o requerimento do exequente nesse sentido. Aí, nesse caso, o exequente protocolizando a petição dele, que é uma petição simples, onde vai ter o requerimento do exequente pela execução. E junto com esse requerimento da execução, obrigatoriamente ele vai ter que acostar uma memória de cálculo discriminada. Daqui a pouco eu falo mais sobre o que deve conter nessa memória de cálculo. Mas, basicamente, é a petição simples com a memória de cálculo discriminando o valor correto, exato, a ser executado. Aí o juiz exerce o seu juízo de admissibilidade, é proferido um despacho inicial, juntamente com a memória de cálculo, obviamente, e a partir daí o juiz determina duas coisas nesse despacho: a intimação do executado para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento. Passado esse prazo de 15 dias para o pagamento, já começa o outro prazo sucessivo de 15 dias para a apresentação da defesa, que é a nossa impugnação. Passou esses dois prazos sucessivos, o processo de execução segue e o executado vai começar a sofrer a prática dos atos executórios. Basicamente, o que eu disse, ó, no caso de uma obrigação de pagar a quantia, ela é decorrente de uma sentença condenatória. Uma vez transitado em julgado, o Poder Judiciário retorna ao seu estado de inércia e fica aguardando a provocação do exequente. O regramento está aqui, ó, nos artigos 513, parágrafo 1º, e no artigo 523, ambos do CPC 2015. Vou deixar aqui para vocês fazerem a leitura, tá bom? Mas vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Só um instantinho. Pronto, meus amigos. Nós temos aqui algumas situações práticas. Nós aprendemos lá na disciplina de processo, na disciplina de Civil 1, acerca das regras sobre prescrição. Trago para vocês, em primeira mão, o regramento do artigo 202 do Código Civil, que fala o seguinte: a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dá-se-á. Aí tem os requerimentos gerais, tudo e tal, mas o que se aplica mesmo na nossa matéria é o parágrafo único daqui, que diz o seguinte: a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Putz, grila, eu não entendi bolhufas lendo esse artigo. Calma, gente. Eu vou traduzir aplicando isso aqui para a nossa disciplina execução. O questionamento que eu vos faço é o seguinte: quando é que reinicia a contagem do prazo prescricional para a pretensão executória? Se for nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, esse prazo não vai ser reiniciado. Ele vai permanecer suspenso desde que a interrupção ocorrida com a propositura da petição inicial na fase de conhecimento. Ou seja, o requerido está devendo uma dívida, entre com ação judicial. A partir do momento que dá entrada na petição inicial, na ação de conhecimento, o juiz exerce seu juízo de admissibilidade, recebe a petição inicial, defere a citação, pronto. Interrompeu a prescrição. E como nesses três tipos de obrigação, assim que termina a fase de conhecimento, com a prolatação da sentença de mérito, com o posterior trânsito em julgado, e tendo em vista que o magistrado já pode iniciar a execução de ofício, não significa dizer que vai haver a suspensão da interrupção da prescrição, ou seja, a prescrição continua interrompida. Não vai contar prazo prescricional em desfavor do exequente, nesses três tipos de obrigação. Em relação à obrigação de pagar a quantia, o regramento é um pouco diferenciado. Diz o seguinte: o prazo prescricional ele tem início com o trânsito em julgado da sentença que encerrou a fase de conhecimento. É assim: o credor deu entrada na ação judicial, na fase de conhecimento,
Ok, suspendeu o prazo prescricional. Foi prolatada a sentença de mérito com o trânsito em julgado, ok. Houve a interrupção do prazo prescricional, ou seja, volta a correr a prescrição em desfavor do exequente. E ele tem um prazozinho para requerer a execução, que está aqui no artigo 206 do Código Civil, especificamente no parágrafo 5º, inciso 3, que diz o seguinte: prescreve, em 5 anos, a pretensão do vencedor para haver do vencido que despendeu em juízo. Ou seja, se houve condenação judicial em desfavor do executado, o exequente tem um prazo de até 5 anos para entrar com a execução. Se ele não entrar com a execução, prescrição, perdeu o direito e acabou-se. A obrigação que é civil torna-se a obrigação natural e o executado paga se ele quiser. Só que, o que é que acontece muitas vezes? O exequente, ele adota uma estratégia, porque geralmente, quando a sentença transita em julgado, é muito comum haver questionamento sobre a validade dessa sentença, ainda que transitada em julgado. E pasmem, ela pode ser desconstituída através de uma ação chamada ação rescisória. Isso vocês vão ver em procedimentos especiais. Mas, basicamente, a ação rescisória é aquela típica ação que é impetrada com a finalidade de desconstituir sentenças transitadas em julgado. E tem um prazo para interposição dessa ação, que é de até 2 anos. Aí, geralmente, qual é a estratégia do exequente? Ele espera passar o prazo prescricional da ação rescisória, de 2 anos. Passados esses 2 anos, aí ele dá início à execução. É uma estratégia dele. Ele pode já iniciar de imediato ou pode esperar o prazo prescricional da ação rescisória. E em relação à questão das petições executórias, inclusive para quem for aluno do NIUSP e vai fazer o trabalho de execução, atenção nos regramentos específicos sobre como vocês vão elaborar a petição de execução. O regramento específico está aqui nesses 2 artigos, o 797 e o 798, que traz os requisitos da elaboração das petições de execução. E, subsidiariamente, será aplicado o artigo 319 naquilo que for cabível. Por exemplo, na petição de execução, é cabível falar em audiência de conciliação e mediação? Meio estranho, né? Tendo visto que já tem um direito reconhecido, eu vou querer conciliar para quê? Aí, nesse caso, não se aplica aquele regramento. E, basicamente, nós temos como causa de pedir a existência da obrigação líquida, certa e exigível, materializada num título executivo judicial inadimplível. E o pedido, o que é que eu quero como exequente? Dependendo do tipo da obrigação, eu quero o cumprimento, o adimplemento, o pagamento pelo executado. Aí, geralmente, é comum haver a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas sentenças, e o juiz geralmente fixa algo em torno de 10%. E lembra daquele regramento nas obrigações de pagar quantia? Também é aplicado nas demais obrigações. O juiz confere um prazo para que o executado, de modo voluntário deliberado, cumpra a obrigação, ou mesmo efetue o pagamento. Se ele cumprir nesse prazo estipulado, não haverá incidência dos honorários advocatícios de 10%. Todavia, se passar esse prazo para o cumprimento ou mesmo para o pagamento e o executado não cumprir, aí já incidirá na sentença final os honorários sucumbenciais de 10%. E mais, esse prazo ainda pode ser majorado caso ele entre com a impugnação e, porventura, o juiz reconheça que essa impugnação é totalmente infundada, aí, pasme. Uma coisa que antes era 10% pode tornar 20% ou 30%, a depender do trabalho do advogado no curso do processo de execução. É assim que funciona a questão da fixação dos honorários sucumbenciais em matéria de execução. Em relação à obrigação de pagar a quantia, obrigatoriamente o exequente terá que apresentar um demonstrativo de cálculo que deverá constar o valor atualizado da dívida, cujo regramento está aqui, no artigo 524 do CPC 2015. Vocês deem uma lida nele posteriormente, tá bom? Mas, basicamente, qual a finalidade da apresentação dessa planilha? Exatamente, favorecer o exercício do contraditório pelo executado. E uma das matérias de defesa que ele pode alegar na impugnação é isso aqui, o chamado excesso de execução,
que basicamente, vamos imaginar o seguinte, a dívida é algo em torno de 5 mil reais, mas o exequente bota um valor de 20 mil reais. Aí o executado vendo isso aí, ô juíza, putaria. A dívida é 5 mil, ele está querendo me cobrar 20? Nada disso. Excesso de execução. E ele bota lá na impugnação e o juiz vai ter que analisar esse fato. Se for procedente, beleza. A dívida é reduzida para um montante ideal, no caso, 5 mil reais. Pode haver a incidência da multa da litigância de má-fé, dependendo do caso. Não acredito eu que aqui haverá fraude de execução, que não é a hipótese, nem ato atentatório à dignidade da justiça também não é cabível aqui. Mas, basicamente, excesso de execução e o exequente vai ser penalizado de alguma forma e essa penalização, quem vai dizer é o magistrado na decisão interlocutória que, porventura, vier a reconhecer este excesso de execução. Mas, basicamente, o que deve constar nessa planilha? O índice de correção monetária. Qual o índice? Pode ser a taxa referencial, pode ser a Selic, ou outro indexador. Quem vai dizer é o magistrado quando proferir a sentença de mérito na fase de conhecimento. E, necessariamente, nessa planilha tem que ser aplicado o indexador que foi deferido lá na sentença de mérito. Também vai constar os juros e as respectivas taxas aplicadas em cima do valor. Lembrando que o dinheiro tem valor no tempo, então sempre vai aumentar à medida que o tempo for passando. Nós temos o termo inicial e o termo final da incidência de juros e da correção monetária, que é exatamente o juiz fixa o momento em que começa a incidir os juros e a correção monetária e estabelece um prazo máximo final, cujo qual para a incidência. Mas, geralmente, na medida que o tempo vai passando, vai aumentando o período de incidência desses juros e dessas correções monetárias. Também vai dizer a questão da periodicidade da capitalização desses juros. Se é bimestral, se é anual, semestral. Isso vai ter que estar discriminado na sentença. Então, como estiver na sentença, tem que estar demonstrado na memória de cálculo. E a especificação de eventuais descontos obrigatórios utilizados. Porventura, se tiver havido uma compensação de dívidas, aí nesse caso, esse valor que foi compensado tem que ser abatido no montante total a ser executado. Vamos supor, eu sou o exequente. Eu tenho uma dívida com vocês executados no valor de 15 mil. E vocês, na qualidade de executado, têm uma dívida para comigo no valor de 5 mil reais. A gente faz a compensação e eu vou cobrar apenas a diferença. É assim que funciona. E vamos dar continuidade. Bom, gente, no início do semestre, o professor Nilson expôs para vocês o esquema básico do processo de execução. E ele basicamente é dividido em 3 etapas. Nós temos a fase postulatória, nós temos a fase executória e a fase decisória. A fase postulatória, ela é bem pequenininha. Em matéria de cumprimento de sentença, nós só temos duas coisas a fazer aqui, no caso o exequente, que é fazer o requerimento e pedir o pagamento ou o cumprimento da obrigação que quer que seja. Exercido o juízo de admissibilidade, passado o prazo, aí começa a nossa brincadeira, exatamente a aplicação dos atos executórios. Lembrando que eles podem ser de 2 tipos, podem ser coercitivos ou subrogatórios. Eu não vou mais repetir isso, porque já falei isso trocentas vezes para vocês. Mas, basicamente, vou falar para não gerar dúvida. Os métodos coercitivos, basicamente, consiste, é decorrente da execução indireta, onde o Poder Judiciário vai exercer uma pressão psicológica sobre o executado, seja para beneficiar, seja para prejudicar, para que ele cumpra a obrigação. Já os meios subrogatórios é diferenciado, é decorrente da execução direta e o Poder Judiciário, ele atua substituindo o executado e ele, por si só, cumpre a obrigação no lugar dele. Aí temos 3 técnicas: desapossamento, transformação e a expropriação. É aqui na fase executória que isso é aplicado. Nós vamos estudar mais a fundo no decorrer das nossas aulas. Uma atenção especial, peço para que vocês leiam o regramento do artigo 523, o parágrafo 1º, que basicamente traz o seguinte questionamento: e se houver dúvida quanto ao cálculo apresentado pelo exequente, pelo executado, bem como aquele elaborado pelo contador judicial? Vamos ler o regramento para a gente entender a norma.
Quando o valor apontado no demonstrativo de cálculo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Ah, meu Deus, eu não entendi, foi porra nenhuma disso aqui. Calma, gente. Vamos traduzir com um exemplo numérico que eu trouxe para vocês. O exequente, ele entrou com cumprimento de sentença na obrigação de pagar a quantia e apresentou o seguinte cálculo: o valor de 50 mil reais. Esse é o valor que foi trazido por ele. Só que o juiz teve dúvida e disse: não, acho que esse valor não está muito legal, não. Nomeou um contador judicial e o contador judicial fez exatamente a apuração e chegou: ó, juiz, o valor realmente devido é esse aqui de 7 mil reais, não 50 mil. Só quem está dizendo isso aqui é o contador, não é o executado. Aqui não é caso de alegação de excesso de execução, ainda, mas poderia ser. Mas o que é que acontece? Pelo regramento do parágrafo 1º do artigo 523, a execução vai seguir pelo valor apresentado pelo exequente, no caso, pelos 50 mil reais. Mas, se porventura o juiz for praticar atos executórios, a exemplo da penhora, quanto é que ele vai poder penhorar no máximo? Esse valor aqui, a menor, os 7 mil reais, e não os 50 mil. Só que, claro, né, tem a questão das deliberações e pode ser discutido isso aqui em momento posterior. Mas, basicamente, é isso. Se o juiz tiver uma noção de que o valor apresentado, aparentemente, excede os limites da condenação, a execução, ela é iniciada pelo valor pretendido, no nosso exemplo numérico aqui, pelos 50 mil reais, mas qualquer aplicação de atos executórios, notadamente a penhora, vai ser aquele valor que o juiz entender adequado. No nosso exemplo prático, foi feita a apuração pelo contador judicial e o juiz entendeu como razoável esses 7 mil reais. Então, a aplicação dos atos das medidas executórias vai ser pelo valor de 7 mil reais. Só que, claro, cabe discussão quanto a isso. Inclusive, o exequente poderá impetrar um recurso específico na decisão interlocutória, que proferida pelo magistrado nesse sentido, denominado agravo de instrumento. E, pasme, durante a execução, muitas coisas vão ser debatidas, vão ser discutidas mediante proferimento de decisões interlocutórias. E, notadamente, é possível haver interposição de agravo de instrumento. É tanto que, na nossa prática profissional, lá no fórum, o agravo de instrumento é conhecido como o vilão da execução. E, na maioria das vezes, pasme, ele tem a finalidade meramente protelatória. Aí, nesse caso, é caso concreto, essa análise é feita pelo magistrado. Só que trago ainda uma observação. O fato do juiz ter determinado a penhora em valor menor, por exemplo, o juiz determinou a intimação do executado acerca da existência do débito de 50 mil reais, que é exatamente o valor pretendido pelo exequente. Só que ele determinou a aplicação da penhora no valor de 7 mil. Aí o executado pensa: poxa, já que o juiz está dizendo que é 7 mil reais, então eu não vou alegar excesso de execução, não. Não faça isso se você for advogado do executado. Mesmo que o juiz execute, ou melhor dizendo, aplique medidas executórias pelo valor A menor, você, como advogado do executado, obrigatoriamente na impugnação, deverá alegar excesso de execução. Caso contrário, haverá preclusão e se porventura essa decisão interlocutória for cassada ou for mesmo revertida, você perdeu o prazo da alegação e você vai ser penalizado, vamos assim dizer, pelo valor A maior. Portanto, muito cuidado com isso. Mesmo que o juiz diga que vai aplicar os atos executórios pelo valor A menor, você, na qualidade de advogado do executado, é obrigado a alegar excesso de execução na impugnação no prazo sucessivo de 15 dias. Portanto, não perca esse prazo, tá bom? E ainda, há a possibilidade da acumulação dessa condenação da multa, que é de natureza coercitiva, no caso, a incidência dos 10% de multa e de honorários, com outras, tipo aquelas aplicadas nos atos atentatórios à dignidade da justiça. Lembram da frágil execução?
Cabe aqui, viu, a acumulação. Por quê? Porque as finalidades são distintas e os fatos geradores são distintos. Logo, é possível haver cumulação, não gera bis in idem, tá bom? Outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês é o regramento contido no artigo 524, nos parágrafos 2º ao 5º. Peço para que vocês, com calma, façam a leitura, mas, basicamente, esse regramento aqui remete ao instituto que a gente estudou lá em Processo Civil 1, chamado prova diabólica. Acontece muitas vezes, principalmente nas obrigações de pagar quantia, isso é muito recorrente lá na Fazenda Pública, das informações estarem em poder do executado, certo? Só que o exequente, ele, para entrar com um cumprimento de sentença na obrigação de pagar quantia, além do requerimento pelo pagamento, ele tem que apresentar o demonstrativo de cálculo. Mas só que o parâmetro para a elaboração desses cálculos não está com ele. Está com quem? Está com o executado. E aí, por conta disso, o exequente vai ter o seu direito prejudicado de entrar com execução? Não. O exequente aponta na petição de que está impossibilitado momentaneamente de proceder à elaboração dos cálculos, tendo em vista que as informações pertinentes estão de posse do executado. Aí o juiz, vendo isso, determina a intimação do executado, conferindo a ele um prazo de 30 dias para que ele forneça essas informações. E pode acontecer duas coisas. Se o executado apresentou os dados que foram solicitados pelo magistrado, esses dados certamente vão ser disponibilizados nos autos do processo, o exequente pega essas informações e, com base nelas, elabora o seu demonstrativo de cálculo e, por conseguinte, dá entrada no pedido de execução, cumprimento de sentença, obrigação de pagar quantia. Agora, pode acontecer o seguinte: o executado foi intimado para fornecer essas informações e, injustificadamente, fez obédio de mercador. Besteira, não vai apresentar nada, ele que se vire. Ele não vai poder entrar com execução mesmo, se eu obstar isso. Aí, executado, você está lascado. Por quê? O exequente, ele tem a prerrogativa, diante da recusa, ele tem a prerrogativa de elaborar a planilha com base nas informações que ele dispuser diante da recusa, e o juiz vai considerar essas informações como sendo corretas. Claro que isso pode ser questionado na impugnação, mas em relação ao que foi apresentado pelo exequente nesse momento inicial, o juiz vai considerar como sendo válido, tendo em vista que as únicas informações que o exequente dispõe, houve a recusa deliberada de modo injustificado pelo executado, e ele não pode ter o seu direito de entrar com a execução afastada. Aí, nesse caso, é permitido uma flexibilização dessa norma em relação à apresentação dos dados. Mas, em todo caso, para entrar com a execução, cumprimento de sentença, obrigação de pagar quantia, além do requerimento pelo pagamento, é obrigatória a apresentação da memória de cálculo. Se as informações para a elaboração da memória de cálculo estiverem de posse do executado, o juiz determina a intimação desse executado, confere a ele um prazo de 30 dias para que apresente essas informações. Se essas informações forem apresentadas, o exequente pega essas informações, elabora o demonstrativo de cálculo e entra com a execução propriamente dita. Se, porventura, o executado deliberadamente, de modo injustificado, se recusa a apresentar essas informações, o exequente faz a elaboração do cálculo com base no que ele tiver, o juiz acata isso como sendo correto e vai dar início à execução normalmente, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, meus amigos. Agora, vamos fazer uma análise mais aprofundada dos artigos referentes às noções gerais sobre o cumprimento de sentença. Mas vamos começar aqui pela leitura do artigo 513, que tem muitos detalhes e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos nós? O artigo 513 basicamente diz o seguinte: o cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste código. Ou seja, nós temos aqui o claro e típico exemplo da aplicação do princípio da subsidiariedade. E vocês vão ver, quando começarem a estudar o processo autônomo de execução, muitas das coisas que são aplicadas no cumprimento de sentença poderão ser aplicadas no processo autônomo de execução.
e vice-versa, que é exatamente a norma do artigo 771, que também remete à aplicação do princípio da subsidiariedade, que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Não vou fazer a leitura desse artigo, mas basicamente é o mesmo entendimento, só para vocês visualizarem. Aqui no caso, a interpretação conjunta do artigo 513 com o artigo 771 nos remete de modo expresso à aplicação do princípio da subsidiariedade. Beleza? Dando continuidade às nossas leituras, agora vamos falar do parágrafo 1º do artigo que nós estamos trabalhando. Basicamente diz o seguinte. Só um instante. Pronto. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar a quantia provisório ou definitivo far-se-á a requerimento do exequente. Ou seja, meus amigos, o que é que acontece? Para executar a obrigação de pagar a quantia, tanto faz ser cumprimento provisório ou cumprimento definitivo, tem que ser mediante expresso requerimento do exequente. Nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, se for o cumprimento definitivo, pode ser de ofício, pode ser mediante requerimento. Agora, se for cumprimento provisório de sentença, nas obrigações de fazer, não fazer e pagar a quantia, aí nesse caso também é mediante requerimento. Se for cumprimento provisório, nada de ofício. Tudo tem que ser mediante requerimento. Beleza? Vamos agora dar uma lida no parágrafo 2º do artigo cujo qual estamos trabalhando. O devedor será intimado para cumprir a sentença. 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado, constituído nos autos. 2. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. 3. Por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. E 4. Por edital, quando citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Aí, meus amigos, vocês vão ter que revisitar aquele regramento específico das intimações lá do processo de conhecimento, mas basicamente eu trago aqui um resuminho prático para vocês como é que funciona na prática. As regras da intimação no cumprimento de sentença podem ser feitas através do Diário de Justiça, aí nesse caso vai ser na pessoa do advogado, tanto do exequente quanto do executado. Carta com aviso de recebimento. Nesse caso, é enviada a caixinha de intimação para o executado. Quando esse executado ele for representado pela Defensoria Pública, até porque não faz sentido intimar a Defensoria Pública, porque muitas das vezes o defensor público não tem só aquela pessoa para atender. Tem várias pessoas, aí é melhor fazer a intimação por carta direcionada para o próprio executado do que intimar o próprio defensor em substituição ao executado. Ou ainda, quando tiver passado mais de um ano acerca da entrada do processo de execução pelo exequente. Se for menos de um ano, a intimação vai pelo Diário de Justiça na pessoa do advogado do executado, que é o mesmo advogado do requerido. Agora, se passou mais de um ano, aí não faz muito sentido intimar pelo Diário de Justiça, porque passou um ano e meio, 2 anos, pode ser que esse requerido tenha perdido o contato com o advogado. E se a gente, lá no Poder Judiciário, mandar essa intimação na pessoa do advogado, pode ser que na prática nem surta efeito. Por quê? Pode até acontecer mesmo que, por conta do tempo, a pessoa perde o contato com o advogado perde o contato com o cliente, e se for feito a intimação pelo Diário de Justiça, vai ser uma medida totalmente ineficaz. Então, melhor fazer a intimação por carta. Mas ainda pode ser feita a intimação por mandado, quando for frustrada a intimação por carta, ou quando o correio não atender uma determinada localidade, desde que não tenha havido a revelia. Porque se tiver havido a revelia, o Poder Judiciário está
é livre de enviar ou não as comunicações processuais. Ele não é obrigado a mandar nada. E se o executado quiser saber de algo contra ele, aí ele tem que se virar nos 30 para saber como é que está o processo, porque ele foi rével na fase de conhecimento. Pode acontecer ainda a intimação pelo meio eletrônico, quando a pessoa não tiver procurador nos autos, for uma empresa. Geralmente, nós temos aqui no estado do Ceará várias empresas que já estão cadastradas no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, e quando nós mandamos as intimações, elas vão ser feitas pelo sistema eletrônico. Exatamente a segunda situação. E ainda, naquelas sociedades devidamente cadastradas para o recebimento das intimações. Na Fazenda Pública é só o que ocorre, gente. Nós temos entidades, os entes públicos, todos eles, a grande maioria, já estão cadastrados via portal eletrônico. E quando temos que intimar esses entes, é feito eletronicamente, sem carta, sem diário de justiça, sem mandado. E o edital é quando ocorre a citação ficta, ou seja, aquele executado que foi rével na fase de conhecimento. Aí, só para não dizer que não fez, faz a intimação pelo edital, mas, na prática, não funciona muito, não. É muito ineficaz mesmo. Mas é uma mera proforma para dizer que foi feito o procedimento, para não gerar nulidade mais à frente. Um detalhe super importante. Dependendo das regras da intimação, nós temos que considerar os atos processuais. Se for um ato postulatório, por exemplo, tanto faz, o exequente ou o executado fizerem pedidos no processo de execução, necessariamente essas intimações são enviadas para o advogado através do diário de justiça, certo? Agora, se for um ato a ser praticado pela própria parte, por exemplo, o cumprimento de uma obrigação, o pagamento, a juntada da memória a juntada nos autos das informações para que o exequente possa elaborar a planilha de cálculo. Nesse caso, essa intimação é direcionada diretamente para aquela pessoa que tem que cumprir a determinação do juiz, que pode ser por carta, com aviso de recebimento, ou por mandado. E, ambos os casos, a juntada dos documentos tem que ser feita obrigatoriamente pelo advogado, não pode ser feita pelas próprias partes, tá bom? Vamos agora analisar o parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, os incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juiz, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Esse regramento vocês certamente devem ter visto lá no processo de conhecimento. Ocorre da seguinte forma: o juiz envia uma determinada comunicação processual para o executado, só que o executado não é encontrado porque ele mudou de endereço, certo? E aí, essa comunicação processual é considerada válida? De acordo com o regramento do artigo 274, parágrafo único, é considerada válida sim. Se, porventura, o executado mudou de endereço, era obrigação dele ir se dirigir ao fórum e informar para o juiz. Ó, juiz, mudei de endereço. Meu endereço agora é no canto tal, tá bom? Aí, nesse caso, se porventura eu, como servidor, mandasse a comunicação processual para o canto errado e o executado tivesse informado o endereço correto, tivesse nos autos, essa comunicação processual não valeria de nada. Aí, nesse caso, eu ia levar aquele puxãozinho de orelha e teria que refazer o ato. Agora, se não houve informação quanto à mudança de endereço, e eu mandei para o endereço que estava, eu mandei a comunicação lá para o endereço cadastrado no processo, e o executado não foi encontrado, essa intimação é considerada válida sim. Por quê? Era obrigação dele ter se dirigido ao fórum anteriormente e informado a mudança do endereço. Então, nesse caso, aí eu, como servidor, não vou levar puxão de orelha, eu acertei. Alguma dúvida? Não, né? Beleza. Então, quase terminando, gente. O parágrafo 4º diz o seguinte: se o requerimento que alude ao parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste artigo. Basicamente, a execução teve início mais de 1 ano após o proferimento
da sentença de mérito com o respectivo trânsito em julgado, aí, nesse caso, a comunicação processual é encaminhada diretamente para o executado, não para o seu advogado, por conta que ele pode ter perdido contato com esse advogado. E a finalidade dessa norma é mesmo garantir a efetiva comunicação processual. O ponto polêmico vem agora, gente, a partir do parágrafo 5º, que diz o seguinte: o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coabrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Ou seja, é exatamente aquilo que a gente trabalhou. Se o fiador, o coabrigado ou o corresponsável, eles tiverem participado da fase de conhecimento, então, necessariamente, eles poderão ser demandados na execução. E o que é que vai haver? A formação de um litisconsórcio. Esse litisconsórcio é obrigatório ou é facultativo? É facultativo. Eu formo se eu quiser. Mas se eu, como exequente, já quiser incluir os dois no pacote e executar os dois simultaneamente, nada me impede. Posso fazer isso de boa. Só que temos que prestar atenção no regramento do benefício de ordem. No caso do fiador. Porque se tiver expresso o benefício de ordem, primeiramente eu vou atrás do patrimônio do executado. E não encontrando patrimônio, aí que eu posso me voltar contra o fiador. Agora, se tiver havido expressa renúncia desse benefício de ordem, para mim, tanto faz. Eu executo quem eu quiser. É assim que funciona na prática. Agora, se essa galera aqui, o fiador, o coabrigado ou o corresponsável, não tiverem participado na fase de conhecimento, obrigatoriamente eles não poderão ser demandados na execução. Aí, nesse caso, eu, como exequente, vou ter que entrar com um novo processo de conhecimento em separado, aí, para exatamente dar ciência a ele, passar por todo aquele regramento até chegar na sentença de mérito, para então poder executar. Eu poderia fazer as intervenções de terceiro, chamamento ao processo de denunciação da lei na execução? De jeito nenhum, porque essas duas modalidades de intervenção de terceiros estão expressamente vedadas no âmbito da execução, porque trazem demandas cognitivas. E aí nós vimos no início do semestre que a atividade cognitiva é mínima, porque a gente já parte da certeza. Ou seja, é transformar o direito em fato. O direito já está reconhecido, eu quero apenas efetivá-lo. Eu não quero trazer demandas cognitivas para discutir tudo de novo no âmbito da execução. Beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Competência em matéria de execução. O regramento das regras de competência estão aqui contidas no artigo 516. Vou aumentar um pouquinho para a gente fazer a leitura juntos. Basicamente diz o seguinte: o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: inciso 1, os tribunais, nas causas de sua competência originária. Inciso 2, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3, o juízo civil competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo 1. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo atual do domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Lendo esse artigo da primeira vez, realmente causa muita confusão. Mas, para ajudá-los nessa empreitada, nessa interpretação, eu fiz aqui para vocês uma tabelinha, um esqueminha, exatamente falando das regras da fixação de competência. É muito parecida com aquelas regras da atribuição de competência que vocês viram lá no processo de conhecimento. Vocês vão ver que é a mesma coisa, muda um ou outro detalhe mínimo. No caso, uma sentença ou de um acordo oriundo do processo civil, aí nesse caso, a competência para o cumprimento de sentença, nesse caso, fica à escolha do executado. Ele escolhe onde vai ser demandado. Pode ser no juízo da primeira instância, onde teve o processo de conhecimento, pode ser no atual domicílio do executado, pode ser ainda no local onde se encontram os bens sujeitos à execução,
pode ser no local em que deva ser cumprida a obrigação. Qual é a finalidade disso, gente? Em relação ao primeiro regramento, por óbvio, se o processo de conhecimento começou aqui em Fortaleza, mais lógico que ele continue a execução aqui em Fortaleza. Não faz sentido eu levar a execução lá para Juazeiro do Norte, para Sobral, não faz sentido. Seguindo a mesma sistemática lá das regras que vocês viram na fase de conhecimento. Em relação ao atual domicílio do executado, qual a finalidade disso? Evitar que o Poder Judiciário fique enviando constantemente cartas precatórias, porque carta precatória é muito chato, gente. Demora muito, só falta não voltar. Então, faz mais atrapalhar do que beneficiar na execução. Então, se a execução puder já se iniciar no domicílio do executado, porque eu sei que lá ele vai ser encontrado, para evitar o envio das cartas precatórias, melhor será para o processamento da execução. Pode ser ainda no juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução. Por exemplo, nós temos a execução e o exequente apontou na petição dele que existe um determinado bem penhorável localizado lá na comarca de Frencheirinha. Então, seria mais interessante fazer a execução lá nessa comarca de Frencheirinha e quando o juiz determinar a penhora desse bem, já está lá em Frencheirinha mesmo, vai ser mais fácil efetivar a medida executória do que mandar uma carta precatória daqui de Fortaleza para o juiz de Frencheirinha para efetivar a penhora, que, ó, demora muito tempo. Então é melhor colocar lá para o local onde está localizado o bem, melhor. E ainda, no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Mesma justificativa do regramento anterior, nesse caso é o cumprimento da obrigação. Onde é mais fácil cumprir a obrigação? No local em que ela deva ser de fato cumprida, para evitar o envio de cartas precatórias, porque carta precatória demora, só falta não voltar e atrapalha o processo. A segunda regrinha é referente ao acórdão de ação originária do tribunal. Por exemplo, se a ação de conhecimento é ação de competência de algum dos tribunais superiores, ou mesmo do próprio Tribunal de Justiça, obviamente, a execução vai começar lá no âmbito dos tribunais superiores, ou mesmo no Tribunal de Justiça. Não faz sentido começar a execução no primeiro grau, tendo em vista que o processo de conhecimento sequer passou pelo juízo do primeiro grau. É pela lógica mesmo. Em relação à sentença arbitral ou sentença penal condenatória, acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Aí, segue mais ou menos a lógica daquele primeiro regramento. Fica a escolha do executado, pode ser no atual domicílio do executado, pode ser no juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou ainda, pode ser no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Qual a finalidade? Coloca o processo de execução para ser processado no local específico em que o executado reside atualmente, ou onde estão concentrados os bens dele, ou ainda no local em que a obrigação de fato deverá ser cumprida. Qual a finalidade disso? Evitar ao máximo o envio de cartas precatórias entre juízes, porque carta precatória significa demora. Na prática, é isso. Mas atende à mesma finalidade, a comunicação dos atos processuais, mas realmente é muito demorado. Eu tenho ódio. E, por fim, sentença estrangeira homologada pelo STJ e a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do exequato à carta rogatória pelo STJ. Aí, nesse caso, a competência vai ser no juízo federal da primeira instância, do local de cumprimento da obrigação ou do domicílio do devedor. É assim que são fixadas as regras de competência no âmbito da execução, bem similares às que vocês aprenderam lá no processo de conhecimento. Muda só um pequeno detalhe, mas o funcionamento, a sistemática é o mesmo, lá no processo de conhecimento. Para terminarmos, já estamos quase acabando, fazendo a leitura do artigo 517, trata basicamente do protesto. Eu não vou ler esse artigo, porque ele é um pouco longo, mas eu vou dar aqui para vocês a interpretação dele. Vocês fazem essa leitura dele com mais calma em um momento posterior, tá bom? Mas, em síntese, o que é que diz o artigo 517? A decisão transitada em julgado
ela poderá ser, desse modo, levada a protesto. Contudo, para que o exequente pegue essa decisão transitada em julgado e faça o protesto lá no cartório, por óbvio, que é que tem que ficar caracterizado o inadimplemento. E como é que configura o inadimplemento? O juiz deu um prazo para que o executado faça o pagamento voluntário ou cumprisse de modo voluntário as obrigações, seja a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Passou o prazo fixado pelo juiz, o executado se fez de ouvido de mercador. Aí, nesse caso, é uma medida minha como exequente pegar essa sentença, levar lá para o cartório, protestar para negativar o nome do devedor, para forçar ele a cumprir, para tornar a vida dele um inferno mesmo, para que ele cumpra a obrigação que ele me pague. E, para a efetivação desse protesto, é obrigatório o exequente apresentar lá no cartório o inteiro teor da decisão. Não pode simplesmente pegar a certidão lá da vara dizendo, ó, tá aqui a certidão da vara, a sentença procedente, cartório, faço protesto. O cartório pede a cópia integral da decisão, com o respectivo trânsito em julgado, e a prova de que o executado esteja em mora. Caso contrário, o protesto não será feito. E a certidão do protesto deverá ser fornecida pelo cartório no prazo de 3 dias e nela deverá constar as seguintes informações: o nome e a qualificação tanto do exequente quanto do executado, o número do processo da fase de conhecimento, que é o mesmo da fase de execução, o valor da dívida, a data do decurso de pagamento decurso de prazo para o pagamento voluntário. Basicamente, em miúdos, é dizer, esse camarada aqui é velhaco, tem um nome negativado na praça, não empreste dinheiro para ele. Ou seja, é uma medida a mais, um plus, para que o exequente torne a vida do executado um inferno, para que ele possa cumprir a obrigação e receber o que é seu por direito. E ainda, gente, é possível o executado interpor um prazo da ação rescisória, a famigerada ação rescisória para desconstituir o trânsito em julgado. Aí, nesse caso, esse executado pode levar essa informação para o cartório, essa informação é anotada nos termos do protesto, mas quem vai pagar por essa anotação não é o exequente, mas sim o próprio executado. É responsabilidade dele e sob as expensas dele, não do exequente, porque as expensas do exequente é só mesmo fazer o protesto. Se o executado entrou com ação rescisória, ele pega o protocolo da ação rescisória, leva para o cartório, cartório, de fato, estou devendo tudo e tal, mas eu estou discutindo isso no âmbito do Poder Judiciário. Está aqui, entrei com ação rescisória. Faça a anotação nesse protesto. Ok, executado, eu faço a anotação, mas a responsabilidade é sua. E me pague. Pague aqui. Aí é isso que diz a norma. E o último detalhe, o protesto, ele poderá ser cancelado a pedido do executado. Só que para haver o cancelamento, o que é que o executado tem que fazer? Ele deverá comprovar, de algum modo, que satisfez integralmente o débito. E ainda, tem que haver uma determinação do juiz nesse sentido. Aí, nesse caso, o Poder Judiciário envia uma informação para o cartório dizendo que o executado cumpriu integralmente a obrigação. Essa informação chega ao dono do cartório e ele terá até 3 dias para proceder ao cancelamento desse protesto, para fazer a limpeza do nome do executado. Se passou esse prazo de 3 dias e nada foi feito, e se, porventura, essa demora no cancelamento do protesto tiver trazido algum prejuízo para o executado, mesmo que ele já tenha feito o pagamento, aí o executado pode responsabilizar o dono do cartório. E o Poder Judiciário pode aplicar uma multa para o cartório, sem problema algum, e essa multa vai ser revestida em favor do executado. E para nós terminarmos o nosso bate-papo, os 2 últimos artigos que eu quero tratar com vocês nesse vídeo, é o artigo 518, que fala o seguinte: todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguídas pelo executado
nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz, que é o que legitima o contraditório no âmbito da execução, que legitima a interposição da impugnação. Ou seja, basicamente, nós vamos estudar ainda a impugnação e as matérias de defesa que poderão ser alegadas pelo executado. Por hora, eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. E o último artigo, 519, aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisória definitiva e à liquidação, no que couber, as decisões que considerem tutela provisória. Ou seja, naquelas decisões de tutela antecipada, aplica-se as disposições que estão previstas nos regramentos do cumprimento, seja ele provisório, seja definitivo, seja fase de liquidação. Os procedimentos são bem similares, claro que cada qual com suas particularidades e suas especificidades. Isso aqui também é decorrência da subsidiariedade. Então, meus amigos, me despeço por hoje, nesse breve vídeo. Espero que não tenha ficado muito longo. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Bons estudos a todos e até a próxima.